Olá, seja bem-vindo a mais um Cidadania Mulher e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre um assunto que, infelizmente, a gente já falou bastante, mas sempre precisamos voltar a ele, que é a violência contra a mulher e a sua expressão máxima, o feminicídio. Nosso convidado é o jornalista e escritor Cléster Cavalcante, vencedor de 3 prêmios Jabuti e que está com um livro novo, Matou Uma, Matou Todas. Olá, Cléster, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. Roberto, obrigado pelo convite, bom estar com vocês aqui. Cléster, Matou Uma, Matou Todas. Esse título lembra um pouco aquele slogan, né? Assim, mexeu com uma, mexeu com Exato. todas. Como surgiu esse título? Roberta, eu tenho muita facilidade para pensar em títulos, né? Meus livros, quando eu penso nos projetos, já de imediato eu já penso também com um título. Mas esse foi diferente, eu não conseguia encontrar um título que eu achasse forte, atraente e que não fosse piegas nem apelativo, né? E aí eu lembrei daquele slogan, né? Mexeu com todas. Porque esse slogan tem uma questão, que também tem no livro, que é a coisa de você unificar todas as mulheres na mesma dor, né? Então, mexeu com todas tem essa ideia, né? Você mexe com a mulher, é como se você estivesse mexendo com todas, né? E o feminicídio também tem esse ponto, né? Quando uma mulher é morta, né, por ser mulher, eu percebi durante minhas pesquisas e entrevistas para o livro que todas as mulheres se sentem também um pouco assassinadas, né? Porque as mulheres têm consciência que aquilo que aconteceu com aquela mulher, aquele crime, pode acontecer com qualquer uma, né? E aí foi assim que surgiu o título Matou Todas. E você fez uma pesquisa muito extensa, né? Foram 6 anos de preparação para esse livro. Isso, 6 anos que eu passei entrevistando familiares de vítimas, pessoas que atuam contra o problema, como policiais, promotores, gente da política, advogados, juízes, além de também ter lido quase 20 mil páginas de documentos, entre processos judiciais, inquéritos policiais. Então, foram 6 anos de muito trabalho, pesquisas, viagens, para poder ter informações suficientes para construir as histórias, né? Porque tem a questão humana, dramática, dos crimes, né? Como isso afeta as famílias, as pessoas, mas também tem a questão profissional de quem trabalha, né? Para combater o problema, né? O título do livro é Matou Todas, mas tem um subtítulo que é Histórias Reais de Vítimas de Feminicídio no Brasil e a luta contra esse mal que assola o país. Quando eu falo a luta contra esse mal que assola o país, é justamente isso, a atuação de pessoas e instituições que trabalham para combater o problema. Então, são todos os casos, são verídicos, todas as histórias são reais, comprovadas e, inclusive, já julgadas. Isso. Esse foi um dos critérios que eu usei para o livro, né? Eu só queria colocar no livro casos que já tivessem ido a julgamento e nos quais o réu tinha sido condenado, né? Porque eu tinha, inclusive, outros casos que eu queria colocar, mas que não tinham sido julgados, né? Então, esses eu não coloquei. Então, não tem nada daquilo, né? O suspeito... Não, teria, não, exatamente. Eu fiz isso porque eu não queria ser obrigado a usar isso, né? Que teria, o suspeito, não. É o assassino casos, mesmo, Exatamente. Então, tem essa força. São denúncias muito sérias, muito graves, como você falou, todos os casos reais, né? Um dos critérios que eu usei para o livro, além desse, né, de casos já julgados, finalizados, eu queria que tivesse casos de todas as regiões do Brasil, para mostrar essa questão nacional, né, do problema. Então, tem casos da região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? E outro critério que eu usei foi de que as famílias das vítimas concordassem em que eu contasse a história no livro, né? Porque eu não queria colocar no livro uma história de uma mulher morta por feminicídio sem que a família autorizasse, né? Seria mais uma agressão, né? Então, até porque, além de autorizar, era muito importante para mim que as famílias participassem do trabalho, né? Me dando entrevistas, fornecendo fotos, vídeos,
E foi, assim, realmente fantástico o acolhimento que eu tive das famílias todas, sabe? Assim, a disposição em colaborar, porque é um processo longo e muito doloroso, né? Várias vezes durante as entrevistas, os pais, mães, irmãos, amigos das vítimas choravam, sabe, contando as histórias. Mas eles entendiam que era importante, né? Para a construção do livro, né? Para essa divulgação mesmo, apesar de ser, né, sofrida, Exatamente. né? Assim, interessante porque a gente sabe que até hoje há quem ache que, né, que feminicídio não deveria ser diferente de homicídio, que misoginia, que foi recentemente tipificada como crime, né, aqui no Senado, né, teve senador que diz que isso não existe, que o ódio contra as mulheres por ser mulher não existe, mas o feminicídio o que caracteriza é exatamente o fato da a mulher é morta por ser mulher. Exatamente. É assombroso você ver até hoje pessoas, né, que levantam essa ideia de que não existe misoginia, né? A mulher é morta por ser mulher. O que é que leva um homem a matar uma mulher por ser mulher? O ódio, né? O ódio, o domínio, o cara achar que é dono da mulher, né? Não aceita que a mulher seja independente, que faça o que ela quer, na hora que ela quer. Por que é que um homem pode sair do trabalho e ir no bar com os amigos beber ou jogar futebol e a mulher tem de ir para casa, sabe assim? Por que é que o homem pode usar a roupa que quer e a mulher não pode, sabe? Como você falou, o feminicídio é muito fácil de você configurar, né? Porque eu dou sempre o seguinte exemplo: se um ladrão vai roubar um carro e mata o motorista, seja motorista homem ou mulher, isso não é feminicídio, né? Agora, se um cara mata a mulher porque tentou estuprá-la, ela não deixou e ele mata, se ele mata a mulher porque ela quer sair de casa com a mini saia e ele não deixa e mata a mulher, né? Se ele mata a mulher porque ela quer se separar e ele não aceita e mata, é muito óbvio isso, né? Nesses 3 casos que eu dei agora como exemplo, a mulher foi morta por ser mulher, né? Então, é muito simples, muito claro você mostrar quando é feminicídio, né? E a gente tem até hoje pessoas, senadores, né, que falam contra isso, realmente assombroso. Cléster, assim, eu preciso dizer que realmente é reconfortante, assim, ouvir um homem falar isso que você está dizendo, né? Conta pra gente, como que você se interessou e por quê, né, por esse assunto? Roberto, meu trabalho como escritor, assim, minha vida inteira foi em redação, né? Já trabalhei em grandes veículos do Brasil, da imprensa, mas o meu trabalho autoral, né, como escritor, é bem diferente do meu trabalho como jornalista de redação, né? Em redação eu fui de repórter a diretor, já dirigi jornal, dirigi revista, e no meu emprego no dia a dia eu faço o que a empresa quer que eu faça, né? Nos meus livros eu faço o que eu quero fazer, né? Então, eu sempre gosto de tratar de assuntos atuais e que eu sinto que são relevantes para o país, né? E que eu ache que eu possa dar alguma contribuição, né? E, para isso, obviamente, eu sempre estou muito atento a tudo que está rolando, né? Até por ser jornalista, sempre leio muito, vejo o que está acontecendo. E há uns, acho que 10, 9 anos, mais ou menos, eu comecei a ver muitas matérias sobre feminicídio, né? Comecei a procurar o assunto, ler, pesquisar mais. E quanto mais eu pesquisar, mais eu via que a coisa realmente era muito grave, assombrosa. Mulheres do Brasil inteiro, jovens, mais velhas, até crianças, meninas sendo mortas porque um coleguinha do colégio deu em cima dela, ela não foi com o cara e o cara mata, e o rapaz mata a menina, sabe? E eu falei, cara, eu quero fazer um livro sobre isso. E também tem uma questão pessoal, que eu, assim, muito garoto, eu cresci num lar que tinha muita violência. Era muito raro passar um mês sem que meu pai batesse na minha mãe. E eu, né, desde garoto eu via aquilo me incomodava, obviamente, né? Só que eu fui educado nesse mundo machista, né, no Brasil. E, naturalmente, eu me tornei um homem machista, né? Eu já cheguei a ter atitudes, assim, estúpidas com a namorada minha para citar só um exemplo, eu tinha namorada, a gente fazia faculdade juntos, né, em cursos diferentes, e eu a proibia de pegar carona com um colega. Ela tinha um colega que morava perto dela, e eu obrigava a moça a pegar 2 ônibus para ir para casa à noite, depois da aula, porque eu achava que eu tinha autoridade de proibir de pegar carona com um colega. Então, assim, já fiz coisas ridículas, assim, né, do machismo, né? E pesquisando por esse livro,
eu tenho dito muito que eu me tornei outra pessoa, sabe? Assim, se eu tivesse lido, eu falo muito que, naturalmente, as mulheres são mais atraídas pelo livro, né? Mulheres buscam mais o meu livro, me convidam mais para fazer palestras, entrevistas. Mas eu digo muito, e isso é muito, para mim, é muito feliz, isso que você falou, né? De achar bacana um homem falar sobre isso. Eu fico muito feliz com esse acolhimento das mulheres no meu trabalho. Mas quem precisa ler esse meu livro são os homens, né? Em 97% dos casos de feminicídio no Brasil, o assassino é um homem. Eu tenho usado a expressão adestrados, sabe assim? Somos nós homens que precisamos ser adestrados para tirar da nossa cabeça, do nosso coração, tudo que esses anos todos de machismo colocou dentro da gente, entendeu? Da gente entender que a mulher tem toda a autoridade para fazer o que ela quer, na hora que ela quer, com quem ela quer, entendeu? E se eu tivesse lido um livro como o meu há 30 anos, eu teria sido uma pessoa bem melhor na minha vida, né? Mas, assim, a minha esperança é que com esse livro eu possa dar uma contribuição real, sabe? Porque a gente só vai baixar números de feminicídios no Brasil quando os homens se engajarem nessa causa. Enquanto tiver gente como o senador que fala que não tem misoginia, vai continuar acontecendo, entendeu? É isso, tem que ter mesmo uma mudança cultural, né? Exatamente. E o que você, como que você mudou? Por que mudou seu pensamento? Essa foi na investigação mesmo, vendo os casos? Sim, exatamente. A partir das entrevistas que eu fazia com as famílias, né? Com especialistas, com gente de ONG. Entrevistei, por exemplo, a representante da ONG, da ONU Mulheres, aqui no Brasil, né? A Carol Quirino, assim, um trabalho fantástico. Entrevistei a senadora Margarete Busetti, que fez a lei anti-feminicídio. Entrevistei, como eu falei, promotores, policiais, familiares de vítimas. E quanto mais informação chegava à minha cabeça sobre o assunto, mais claro ficava para mim como o mundo, né? A gente está falando do Brasil, mas o mundo inteiro mas o Brasil ainda mais, como é difícil ser mulher no Brasil, sabe? Eu passei a ter entendimentos que eu não tinha antes. Por exemplo, as coisas mais simples para a gente, para um homem, para uma mulher é difícil. Eu, quando chamo um Uber à noite, eu não estou preocupado se o motorista é homem ou mulher. Eu não fico com medo de ser assediado dentro de um Uber, nunca fiquei. Quando eu entro no ônibus ou no metrô, eu não estou preocupado se vai passar um cara e passar a mão em mim ou roçar no meu corpo, entendeu? Eu não tenho preocupação de se vou sair de casa com tal roupa ou aquela roupa, para na rua não ser agredido, violentado, xingado, sabe assim? Então, essas questões não vinham à minha mente antes de fazer esse livro, sabe? E é curioso porque hoje em dia as coisas mais básicas eu faço e eu penso, se eu fosse uma mulher eu não podia fazer isso. Ou eu poderia fazer, mas seria perigoso, entendeu? Eu estaria me colocando numa situação de risco, sabe assim? E é como você falou no começo, né, na introdução, o feminicídio é a ponta máxima da violência à mulher, né? É o extremo, mas tem todo um processo, né? Tem um assédio moral no trabalho, tem um assédio sexual no trabalho, na escola, na universidade, tem a falta de respeito, tem um cara que acha que é bonito dar uma cantada na mulher sem a mulher ter aberto um espaço para ele, entendeu? Tudo isso é uma evolução, né? E são essas coisas menores que chegam ao feminicídio, né? Em 75% dos casos de feminicídio, as agressões começam com coisas menores, sabe? Um xingamento, uma ofensa, um tapa, e aí vai evoluindo, entendeu? Então, assim, a gente precisa muito combater o problema na raiz, né? E a raiz é o machismo. Então, assim, um colega meu outro dia, meio que reclamando, né? Numa situação que rolou num bar e eu critiquei a atitude dele. E ele falou assim, cara, ter amigo machista é uma porcaria, né? Não, ter amigo feminista, ele falou de mim, né? Ter amigo feminista é uma porcaria. Aí eu falei, cara, pior é ter amigo machista. Aí rolou uma discussão ali no bar, mas é isso. Até porque, né, como as feministas falam, o feminismo não é o machismo às avessas, né? O feminismo quer a igualdade, né? Não quer que as mulheres, né, se sobreponham aos homens, sim, né? Claro. Cléster, a própria senadora, então senadora, né, Margarete Busetti, quando ela foi aprovada a lei do feminicídio, ela mesma falou, né, ou melhor, foi aumentada a pena, né? Ela falou assim que infelizmente ela sabia que isso não ia resolver, mas que era o que ela podia fazer como senadora, né? Porque dificilmente
o agressor vai deixar de agredir porque ele sabe que a pena foi mais alta, né? O que é necessário mesmo é essa mudança cultural, né, dos homens na sociedade. Eu achei muito bom a nova lei, né, que a senadora conseguiu aprovar. Tornou, por exemplo, hoje no Brasil, o feminicídio é o crime com a pena mais alta, né? Pode chegar a 40 anos. Além de ter também tirado benefícios, né? Privilégios, né? Por exemplo, você pensar bem, é um absurdo que um feminicida, um cara que está preso por matar uma mulher, que esse cara tem direito à visita íntima. Eles tinham isso, né? A nova lei, né, da senadora Margarete tirou isso também. Mas, de fato, é muito pouco provável que o feminicídio reduza em virtude disso, né? É bom saber que os condenados por feminicídio vão ter penas mais severas, mas é pouco provável que isso reduza as taxas de feminicídio no Brasil. E isso, com certeza, para mim, né, nesses 6 anos de trabalho para o livro, ficou muito claro que assim, a gente só vai conseguir reduzir feminicídio no Brasil, primeiro, com a educação, desde garoto, tanto nas escolas como nas famílias, né? O papel da mãe, até porque se for esperar do pai é pouco provável que tenha isso, o papel da mãe de instruir seus filhos e filhas, porque também tem muita mulher ainda, jovem, com a visão atrasada do machismo, né? De que o homem... próprias aceitam. Exatamente. Assim, então, eu estou me colocando muito à disposição de fazer palestras em escolas, universidades, né? Para falar isso para os rapazes, para os garotos, né? Porque ainda tem isso também, né? O ouvido do homem é treinado para não ouvir a mulher. Então, uma das coisas que eu tenho ouvido das mulheres, né, que trabalham na causa, é de que é bom ter um homem fazendo um livro sobre isso e falando sobre isso, porque pode ser que os outros homens escutem. Atinge de outra forma. Eu dei uma entrevista há pouco tempo e dos entrevistadores, que era um homem, falou assim, que bom que tem um homem agora falando sobre isso. Aí, olha o que ele falou, e ele falou isso na melhor intenção do mundo, né? Ele falou assim, porque às vezes a mulher não sabe falar com a gente. E você falando, aí eu falei, aí que tá, cara, não é que a mulher não sabe falar, a mulher sabe falar. A gente que não sabe ouvir. O ouvido do homem não sabe ouvir a mulher. Se a mulher te falar uma frase, e eu falar a mesma frase sem mudar uma letra, você não vai entender o que ela falou, mas vai entender o que eu falei. Não é porque ela não sabe falar, é porque o seu ouvido, quando vem a voz da mulher, já trava. Entendeu? Então, isso é mais um efeito do machismo, né? Então, estou me colocando muito à disposição de todo lugar para falar com garotos, com jovens, com rapazes, com homens, de empresas, colégios, escolas, universidades, porque realmente, para mim, está muito claro que a gente só vai conseguir combater, de fato, o feminicídio com esse trabalho no homem, sabe? E as estatísticas mostram que a grande maioria dos feminicídios é um companheiro ou ex-companheiro. Isso também se reflete no seu livro, né? No livro, Roberta, tem uma parte, eu achei legal fazer isso no livro, tem uma parte de gráficos. Tem vários gráficos. Tem, por exemplo, o mapa do Brasil, com todos os estados e as taxas de feminicídio em cada um, né? E tem um gráfico que mostra isso. Em 80% dos casos, vê que coisa grave isso, em 80% dos casos de feminicídio, o assassino é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. E em 11% é um parente. Ou seja, em 91% dos casos de feminicídio, quem mata a mulher é alguém muito próximo a ela. Muito próximo, né? A gente tem outro dado, ideia. Tem outro dado que é muito triste, cara, doloroso demais isso, que é de que em 64,3% dos feminicídios no Brasil, o crime acontece dentro da casa da mulher. Roberta, pensa nisso. O lar, que deveria ser um ambiente de segurança, de amor, né, de paz, é o ambiente mais perigoso para a mulher. Isso é assustador, né? É assombroso. Porque tem as pessoas no imaginário, né? Imaginam, tá andando por um beco escuro, é estuprada por um desconhecido. Pode até... Existe, claro, né? Que não existe, claro mas existe. A grande maioria, né, é próximo. Dentro de casa, né? É dentro de casa, sabe assim? É muito triste imaginar que... É por isso que, às vezes, a mulher tem medo de ir para casa, né?
E esse lance da casa, voltando ao que eu falei no começo, né, da minha infância, eu lembro muito disso, porque não é a casa o problema. O problema é o homem, né, que chega naquela casa, né? E eu lembro que eu, garoto, assim, várias vezes, quando eu via meu pai chegando em casa, eu ficava com medo. Porque a chance de ter briga, dele bater na minha mãe, era muito grande. Então, várias vezes, eu, garotinho, 10, 12 anos, estava vendo TV na sala, quando eu via meu pai chegando em casa, eu ia para o quarto, ele fingia que estava dormindo. E aí ele ia bater na minha mãe, sabe? E quando eu fiquei um pouco maior, já com 17, 18 anos, e geralmente isso acontecia quando ele estava bêbado, né? Ele bêbado, meu pai até hoje é vivo, a gente tem uma relação ótima. Ele e minha mãe separaram, obviamente. Meu pai é maior do que eu, meu pai tem 1,90 m. Ele era um cara forte. Mas ele bêbado, ele perdia, né, a força, o equilíbrio. E aí eu já com 17, 18 anos por aí, eu conseguia ao menos controlá-lo, né? Eu entrava na frente da minha mãe, segurava ele, né? Isso aconteceu várias vezes, né? Então, assim, a casa é o ambiente mais perigoso para a mulher e também para os filhos, né, que estão ali, né? Sim. E aí você cresce nesse ambiente, a chance de um garoto, como aconteceu comigo, né, ver aquilo, sofrer com aquilo, e mesmo condenando o que o pai fazia, mas a chance dele replicar aquilo no futuro é muito grande. Porque se ele via o pai não aceitando a liberdade, querendo controlar a mãe, uma hora ele vai replicar aquilo, entendeu? Acaba absorvendo de alguma Exatamente. forma, né? Agora, isso ilustra bem, né, essa sua história, né, que a violência contra a mulher, na verdade, ela não é contra a mulher, ela é contra a família, né? Sim. Assim, os filhos, não tem como escapar Sempre reflete. desse ambiente de violência, né? E você mencionou que você pegou, né, casos do país inteiro para mostrar, né, que está por toda parte. Agora, e você também viu, assim, diferentes classes sociais, que isso é uma outra coisa que se diz também, né, que atinge todos, né? Sim. Qualquer um pode ser atingido. Sim, e eu fiquei feliz porque tem um capítulo, que é o primeiro capítulo do livro, que mostra isso muito bem. Eu falo de uma mulher, essa mulher foi muito bacana entrevistá-la, porque ela não morreu, né? Se eu entrevistei, obviamente ela não morreu. Essa mulher, Roberta, ela levou 17 facadas do ex-marido, todas no rosto. Imagina, 17 golpes de faca no teu rosto. Essa mulher passou por isso. Já mostra a intenção dele mesmo de desfigurar. Que é aquela coisa, se você não é minha, vai ser de mais ninguém. Porque ele quer tirar a beleza da mulher, para que ninguém mais queira aquela mulher, entendeu? Essa mulher não morreu, eu a entrevistei várias vezes, ela é de Pernambuco, mas o crime aconteceu em São Paulo, né? Ela foi morar em São Paulo, trabalho, casou com um cara e o cara fez isso com ela. E essa mulher, ela levou, se eu não me engano, acho que foram 120 pontos no rosto, para, né, a menos fechar os cortes. E ela foi atendida por um projeto incrível que tem em São Paulo, criado por uma médica cirurgiã, a Carla Góes. Esse projeto chama Um Novo Olhar. Essa cirurgiã, ela reconstrói gratuitamente o rosto de mulheres agredidas, né, com cirurgia plástica. A mulher agredida chama Silvana. Silvana nasceu no interior de Pernambuco, família pobre, uma mulher negra. Foi para São Paulo, morou em comunidade, sempre pobre, muita dureza na vida. A médica, a Carla Góes, é uma mulher loira, família rica. Na família da Carla, tem um caso de feminicídio. A tia dela, que também era madrinha dela, que para ela como fosse uma segunda mãe, foi morta pelo ex-marido. Então você vê, uma é pobre, negra, passou por isso. A outra, loira, rica, passou por isso. E elas se encontram, né, nessas coincidências fantásticas da vida, e que eu tive a felicidade de entrevistar as duas para colocar a história delas no livro, né? Então você vê como as coisas acabam se ligando, né? Duas mulheres totalmente diferentes, que tiveram vidas totalmente diferentes. A Silvana nunca entrou na vida na universidade, a Carla é médica cirurgiã, e as duas têm a violência de gênero em comum, entendeu? E as mulheres que dependem financeiramente dos homens, elas estão mais em risco? Também tem isso, porque às vezes a mulher não tem opção, né? Não tem profissão, ou às vezes tem, mas ganha muito pouco, e tem filhos geralmente.
Aí tem medo de sair de casa ou para onde, né? Não tem, às vezes não tem um apoio familiar para a quem recorrer, né? Que é o caso, por exemplo, da Silvana, a mulher das facadas. A família de Pernambuco, ela morando em São Paulo, né? Com a filha dela, no dia do crime, no dia que o cara esfaqueou ela no rosto, tinha 9 anos a filha dela, e viu o pai esfaqueando a mãe no rosto, entendeu? Então, essa questão financeira também é um tipo de assédio também, de pressão, né? Que coloca a mulher numa situação de não tem muito como escapar daquilo, entendeu? Ela fica meio refém, né? Claro. Cléster, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu com certeza vou querer ler o livro para saber mais detalhes. Parabéns pelo seu trabalho e quem sabe tomara que venha aí mais um Prêmio Jabuti. Obrigado, obrigado. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no site da TV Senado, né? senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez agradeço pela atenção e continue assistindo a TV Senado.